Deus se revelou ao patriarca Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu hei de te dar a você e aos seus descendentes. E Abraão creu na promessa de Deus plenamente e saiu sem saber para onde ir. Certa ocasião, Deus disse para Abraão: Abraão, será que você consegue contar as estrelas dos céus? Será que você consegue contar os grãos de areia da praia? Assim será a sua descendência. Tão numerosa como os grãos de areia da praia, tão numerosa como as estrelas dos céus. E Deus foi se revelando progressivamente a Abraão. Veio Isaac, o filho da promessa, veio Jacó, o pai das 12 tribos, e uma multidão explodiu, os descendentes de Abraão. Deus confirmando a promessa. José foi para a terra do Egito como escravo, foi preso, porque Deus profeticamente enviou ele na frente como instrumento de bênção, de provisão para o povo de Israel. O povo cresceu. E depois um outro faraó, que não conhecia José, escravizou o povo de Israel. Deus se revelou a Moisés no deserto. E Deus disse para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Você vai em meu nome, o eu sou te enviou. Você vai dizer para Faraó, o eu sou te enviou. E com este cajado você vai operar os sinais. Um idoso com um cajado na mão desafiou a nação, a maior nação conhecida naquele tempo. E a Bíblia relata sobre as 10 pragas do Egito. A maneira sobrenatural que Deus abriu o Mar Vermelho, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Veio Davi. O povo de Israel passou por vários momentos, o momento dos patriarcas, o momento dos profetas, juízes. Davi, que também era profeta, se tornou rei de Israel e Deus fez uma promessa a Davi. Davi não faltará na sua casa um descendente para assumir o reinado de Israel. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos veio Jesus, integralmente homem, integralmente Deus, plenamente homem, plenamente Deus, filho de Davi, da genealogia de Davi. Davi profeticamente escreveu em um dos seus salmos: ele não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Falando profeticamente, fazendo uma alusão plena sobre Jesus, o Filho unigênito de Deus. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos veio Jesus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 26, ele diz claramente para a mulher samaritana. No verso anterior ela disse: olha, nós esperamos o Messias, o Cristo, e ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus declarou: eu sou o Messias, eu o que falo com você. Jesus é o Messias. Será que muitos de nós cristãos esquecemos que Jesus é o Messias? Meu amigo, Jesus é o Messias. Por mais que grande parte do mundo não crê que Jesus é o Messias que havia de vir, nós sabemos sim, plenamente, por meio das Escrituras, que Jesus é o Messias. Isaías 53, o profeta messiânico, o profeta Isaías fala que Jesus era como uma planta mirrada. Ninguém dava atenção, mas ele foi crescendo, ele foi crescendo. Um homem de dores, experimentado nos trabalhos, um homem que sabia o que de fato era ser desprezado e rejeitado. Mas ele, a pedra que os pedreiros, os construtores rejeitaram, ela veio a ser a pedra principal de uma construção. Ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental. Jesus é o Messias. Isaías 53 fala exatamente sobre isso. 700 anos, profeticamente, inspirado pelo Espírito Santo, que Jesus viria e queria ser rejeitado e desprezado pelo seu povo e por muitos, e que todos iam abandoná-lo na cruz. Mas ele veio, o servo sofredor. Ele encarou a morte e não recuou. Ele se entregou na cruz. Ele decidiu se entregar. Ele declara no Evangelho de João: eu tenho poder para dar e poder para torná-la, tomá-la.
este mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus é o Messias. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. O seu corpo não sofreu decomposição e que no terceiro dia o Espírito de Deus o ressuscitou. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Jesus é o Messias. Jesus é o Messias que havia de vir. Não virá outro Messias porque o Messias já veio. Nós precisamos declarar abertamente que Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que havia de vir ao mundo. Paulo fala exatamente sobre esse plano secreto de Deus. Deus planejou tudo isso e revelou na plenitude dos tempos. E mais expressivamente na vida do apóstolo Paulo, ele fala desse plano secreto. Esse plano secreto. Isaías 53 fala também que Jesus fez com que o plano do eterno desse certo. A vinda do Messias, a ida dele à cruz do Calvário, a sua entrega na cruz, a sua morte e a sua ressurreição. Jesus é o Messias. O autor de Hebreus fala no capítulo 1 e no capítulo 2 que Deus apresentou o seu Filho unigênito com todas as honras ao mundo. E disse, todos os anjos devem adorá-lo. E ele foi coroado com muitas coroas. Jesus é o Messias, ele está vivo. Jesus está vivo. Ele é o Messias. O Messias que havia de vir ao mundo. Esta é a mensagem plena do Evangelho. Eu quero dizer para você, meu amigo, que somente Jesus, o Messias, pode compreender você na sua totalidade. Somente Ele pode te compreender, porque Ele passou por todos os testes. O seu julgamento, a sua morte na cruz, foi resultado do julgamento mais injusto que houve em todos os tempos. Ele se permitiu ser injustiçado para nos justificar. A Bíblia diz que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele é o Messias. Ele é o Senhor. Ele está vivo. Ele está vivo e virá uma outra ocasião. Ele vai vir levar a sua igreja. Ele vai vir para cumprir todas as profecias. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm em Cristo Jesus o sim, o amém e o está feito. Nós podemos dizer plenamente, confiado na palavra de Deus, que todas as promessas de Deus nas nossas vidas têm em Cristo Jesus o sim, o amém e o está feito. Jesus é o Messias.